Depressão é do feminino? Durante a nossa enquete, muitas pessoas ficaram em dúvida entre sim, não, talvez, nunca ouvi falar. Talvez porque o fator determinante da pergunta justamente não tenha sido a questão de gênero, masculino, feminino. Até porque todos nós sabemos que tanto homens quanto mulheres são acometidos por esse desequilíbrio. E apesar de estatisticamente as mulheres serem a maioria, os fatores são múltiplos. E dentre eles, a depressão pós-parto está inclusa nessas estatísticas. Mas então, se o fator de gênero não foi determinante para a minha pergunta, qual é a visão que eu quero trazer para vocês? Resumidamente, de que forma a gente pode ver a depressão? Bioquímica, relacionada a questões de desequilíbrio endócrino, e a mental. Então, só para a gente recordar um pouquinho, né? Quando a gente fala de bioquímica, a gente já sabe que são fatores externos que normalmente ocasionam esse desequilíbrio no nosso corpo. Quando a gente fala da questão de desequilíbrio mental, imagina assim que nós como seres humanos, a gente vê os pensamentos de forma bem linear. É como se fosse uma coisa só dentro da nossa mente. A gente pode ver também a nossa mente por outro aspecto, como vários pensamentos, na verdade, que formam então as mensagens, né, que formam toda essa cadeia, essa rede de informações que a gente recebe. Então são fragmentos de pensamentos que formam a nossa realidade, a nossa expressão mental. E aí quando a gente fala na questão da depressão, é como se a gente pegasse um desses pensamentos e aprisionasse esse pensamento e ele fica circulando, a gente fica apegado a ele, a gente fica ruminando esse pensamento e isso vai se tornando um desequilíbrio. Até aí, ok? Então você me pergunta o que tem a ver, afinal de contas, a depressão com o feminino? Até bioquimicamente, com certeza você já ouviu falar que existe uma visão de que a mente, ela tem uma divisão, né? E que um dos lados da mente, um dos córtex da mente é mais masculino, objetiva, racional, e o outro córtex, o outro lado do cérebro, na verdade, né? A gente fala mente porque na verdade a mente é que comanda o cérebro é uma ferramenta. Mas que o outro lado do cérebro, ele é regido por uma energia mais feminina, que é mais sutil, mais sensível, mais criativa, mais artística. Então, dentro disso, nesse lado mais feminino, é onde moram as emoções normalmente. E aqui eu não tô nem falando de sagrado feminino, enfim, mas é mais uma oportunidade para a gente refletir em relação a questões energéticas, né? Porque muitas vezes, até quando se toca nesse assunto de sagrado feminino, a gente começa a estudar uma relação de questões de cura relacionada ao feminino, relacionada a essa sensibilidade, a expressões. Mas as emoções, elas não são só positivas. Então, de repente, a gente pode refletir em relação ao quanto que essa energia da depressão, ela pode ser do feminino nesse sentido. Eu não estou afirmando, eu estou te conduzindo para um caminho de reflexão. Para pensar então na questão da harmonia e das desarmonias, como por exemplo o som. Os sons, eles são vibrações energéticas, não é mesmo? E muitas vezes o fato da gente ouvir uma música não significa que nós estamos entrando em equilíbrio. O conjunto desses sons, eles estão dentro de uma vibração, elas estão dentro de uma frequência. Assim, eu vejo também
a depressão. E aí, dentro dessa frequência, será que pode haver relação com o feminino nesse sentido de estar relacionada a uma emoção? São muitos aspectos para a gente analisar. E é muito legal entender também, se aprofundar um pouquinho nessas questões, porque daí a gente começa a ver que tanto no sentido bioquímico quanto na questão mental e um pouco mais sutil nessa questão energética, existem terapias, tratamentos para a gente lidar com a depressão. Por hoje é isso. Eu agradeço a participação de todos. Foi muito bom poder trocar com vocês.